Olá! Para essa revisão, vamos direto ao que interessa: o regime jurídico das fundações, com foco total nos artigos 62 a 69 do Código Civil. Uma análise objetiva para dominar o assunto. Bem, para começar, a gente precisa entender o que a lei realmente quer dizer com fundação e quais são as finalidades permitidas. Esse é o ponto de partida de tudo. A chave para entender uma fundação está aqui. Ela não é um grupo de pessoas, como uma associação. Ela é um conjunto de bens, um patrimônio. É esse patrimônio que ganha vida própria, uma personalidade jurídica para cumprir uma missão específica. É, no fundo, um patrimônio com um propósito. E que missões são essas, né? A lista de finalidades é bem ampla e ela foi até expandida lá em 2015. A gente está falando de assistência social, cultura, pesquisa científica, direitos humanos, a lista é grande. O que importa mesmo é que todas essas finalidades sejam de interesse social e, claro, sem fins lucrativos. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma fundação e para que ela serve, vamos ver como uma fundação nasce. A lei estabelece um passo a passo bem definido para isso. Olha, essa sequência aqui é fundamental, tem que memorizar. São 4 etapas obrigatórias. Primeiro, a dotação dos bens. Segundo, a elaboração do estatuto. Terceiro, a aprovação pelo Ministério Público. E, por último, o registro. Vamos olhar cada uma delas de perto. A primeira fase é o ato de vontade do fundador, que a gente chama de instituidor. É o momento em que ele separa uma parte do seu patrimônio para dar vida à fundação. E aqui, um ponto de atenção muito importante. A formalidade é essencial. Isso só tem validade se for feito por escritura pública, se for em vida ou por testamento, para valer depois da morte. Depois de separar os bens, é hora de criar as regras do jogo, que é o estatuto. Pensa nele como se fosse a constituição da fundação, sabe? É ali que vai estar definido como tudo vai funcionar. Normalmente, o próprio instituidor faz isso, mas ele pode deixar essa tarefa para outra pessoa, um fiduciário. Se ninguém fizer, aí a responsabilidade cai no colo do Ministério Público. Com o estatuto prontinho, a gente entra na fase de validação oficial. Essa parte é crucial, porque é ela que vai transformar a ideia em uma entidade legal de fato. E aí vem a pergunta que não quer calar. Quem tem o poder de dar a palavra final? De dizer se as regras da fundação estão valendo ou não? Essa responsabilidade é do Ministério Público. E por quê? Porque a fundação usa um patrimônio privado para atender ao interesse público. Então o MP age como um fiscal, um guardião desse interesse, garantindo que tanto a vontade do fundador quanto a lei sejam respeitadas. Agora, se o MP vetar, ainda há uma saída: levar a discussão para um juiz decidir. Agora, um ponto que merece destaque, principalmente para quem está estudando para provas. Em 2015, uma alteração na lei mudou uma regra muito importante sobre essa aprovação do estatuto pelo MP. Antes dessa lei, o Ministério Público não tinha um prazo definido para analisar o estatuto. Agora tem. E esse prazo máximo é de 45 dias. E o que acontece se o Ministério Público não se manifestar esses 45 dias? O processo não fica parado. A lei permite que o interessado vá direto a um juiz e peça que ele mesmo faça a aprovação, passando por cima da inércia do MP. Com a aprovação em mãos, seja do MP ou do juiz, chegamos ao último passo: o registro. É esse ato, lá no cartório de registro civil, que finalmente dá à luz a fundação, que confere a ela personalidade jurídica. É a partir daqui que ela existe oficialmente no mundo. Mas a criação é só o começo da jornada. Depois que começa a funcionar, uma fundação é constantemente fiscalizada para garantir que ela não se desvie dos seus objetivos originais. E quem faz essa fiscalização contínua? De novo ele, o Ministério Público. A regra para saber quem é o responsável é geográfica, bem simples. Se a fundação atua em um único estado, a fiscalização é do Ministério Público Estadual. Agora, se ela se estende por mais de um estado, ou atua no Distrito Federal, aí a responsabilidade é do Ministério Público Federal. Para encerrar, vamos analisar as situações que podem levar ao fim de uma fundação, porque, assim como elas nascem, elas também podem ser extintas. O artigo 69 do Código Civil aponta 3 cenários principais. O primeiro, se ela foi criada com um prazo de validade e esse prazo acabou. O segundo, se o seu objetivo se tornou ilegal. E o terceiro, que é o mais comum, é quando a sua existência se torna impossível ou simplesmente inútil. E este ponto final é talvez o mais importante de todos. O que acontece com o patrimônio da fundação quando ela é extinta? Ele não volta para os herdeiros do instituidor, de jeito nenhum.
A lei manda que esse patrimônio seja incorporado a outra fundação com objetivo igual ou, pelo menos, parecido. Isso reforça aquela ideia central. A vontade do fundador de apoiar uma causa social deve ser preservada, mesmo que a estrutura original acabe. O patrimônio continua servindo à sociedade. Fica a reflexão. No fundo, isso não garante uma espécie de imortalidade para o propósito do instituidor?